Vamos conversar sobre a CPI das Bets. Depois de Virgínia e Rico, veja quais influências da CPI das Bets quero ouvir. Comissão no Senado investiga a influência de casos de aposta online no orçamento das famílias brasileiras. No total, além de Virgínia e Rico, 18 influenciadores foram convocados ou convidados a depor. Cabe ao presidente da comissão, senador doutor Rian, definir o calendário de atividades. Até o momento, não foram divulgadas datas das próximas oitivas. E aí o nome das pessoas que foram convocadas. Gustavo Lima, GK, Tirulipa, Wesley Safadão, Jojo Todinho, John Vlogs, Pamela Drude, Cacá Diniz, Vitube, Eliezer, Chefinho, Vitor Prior, Rodrigo Mussi, Solange Bezerra. Convidados. Os influenciadores Felipe Neto e Mike Santos foram convidados a depor nessa condição. Eles não têm obrigação de comparecer. De acordo com o requerimento, Felipe Neto realizou publicidades para as casas de aposta durante 10 meses. Entre 2023, no entanto, afirma que essa foi uma das maiores falhas da sua carreira. Já Mike Santos foi convidado a fim de prestar informações sobre divulgação de conteúdos relacionados a apostas e sua conexão com o público. E aí, gente, essa CPI aqui foi o que a gente viu, né, com relação tanto à Virgínia quanto ao Rico. Com relação à Virgínia, foi aquele show de horrores que já foi comentado exaustivamente na internet, assim, de pedirem para tirar foto com ela, de falarem, porque ela e a família dela não sei o quê, de pedirem a ela, por favor, se ela poderia parar de fazer publicidade de apostas. No caso do Rico, eles fazem ele até jogar, não joga aí pra gente ver, e aí ele jogando, fazendo praticamente uma publicidade de bet na TV Senado. Então, o que era para ser uma CPI contra as bets virar quase uma publicidade de bets. Gente, sabe? E assim, o que eu tenho visto é um despreparo absurdo em todos os sentidos, assim. Porque o que eles falam lá é tipo, porque famílias têm perdido, porque pessoas têm ficado mal. Não, gente, apresentam os dados. Quantos por cento? Porque esses dados já foram divulgados. Sabe? A gente quer. Igual, por exemplo, a Soraya perguntou para Virgínia se a conta dela, como era a conta dela. E aí a Virgínia fala que os contratantes mandam para ela login e senha para ela entrar no aplicativo. E aí a Soraya fala, é a conta demo, que é a conta demonstração, que é uma conta diferente da dos outros. Aí a Virgínia, não, é o mesmo aplicativo. Aí a Soraya, mas a conta é a mesma? Ela fala, não, porque é minha. Não, porque a conta é minha. E aí a Soraya fica com uma cara de taxa de, agora eu tô confusa. Confusa de quê? Se ela mesma falou que quem manda login e senha para ela é o contratante. Gente, quando as pessoas, os meros mortais, vão jogar nisso aí, quem que faz login e senha? A própria pessoa. Se não é a própria Virgínia que faz login e senha, se eles mandam para ela, então isso já configura uma conta diferente da das outras pessoas. Que mais? Qual que é a confusão? Sabe? E aí, assim, o que eu tenho visto nessa CPI é um despreparo completo de quem está conduzindo essa CPI, que é absolutamente vergonhoso, e parece que não tem um objetivo claro. Porque, assim, gente, vamos voltar aqui para quem eles vão convocar. Vamos voltar aqui para que eles vão convocar. Cadê o nome dos donos de bet aqui? Cadê? Cadê? Porque a gente vai falar com as pessoas que estão fazendo as publicidades das bets. Ok,
E os donos das bets? E essa galera que está ganhando bilhões no Brasil e que está promovendo tudo isso? Essa galera vai ser convocada quando para falar? Porque, beleza, vou falar com a Virgínia. A troco de quê? Para pedir ela, por favor, pelo amor de Deus, para ela parar de divulgar? E os donos das bets, gente? E os responsáveis legais por essas empresas? Cadê? Cadê eles aqui? Se a gente quer esclarecimento sobre como funciona as bets, como funcionam os contratos, cadê eles aqui? Parece que essa convocação aqui, ela foi feita a esmo para convidar uma galera famosa, conhecida da internet, para gerar um burburinho midiático para a CPI, para a gente ter a sensação de que eles estão fazendo alguma coisa. Mas no fim eles não estão fazendo nada. Por que exatamente que essas pessoas foram chamadas e outras não? Porque assim, gente que divulgou Bet, a gente tem Galvão Bueno, que fez e faz propaganda de Bet a rodo aí. A gente tem Ronaldo, fenômeno. Eles vão ser chamados para a CPI? E aí eu volto a perguntar: e os responsáveis por essas casas de aposta online? Por que eles não estão aí? Por que não? As agências que fazem essa ponte. Então, assim, para mim, essa CPI está muito claro que ela não tem propósito nenhum além de um propósito midiático. Midiático. Não tem propósito de entender, nem de resolver, nem de esclarecer, nem de nada. Nada. Porque, assim, eles chegarem lá e pedirem para o rico, joga aí para a gente ver como é que funciona, aí ele fala, agora o Tigrinho jogou a carta, gente. Se você se propõe a fazer uma CPI, você já tem que ir lá sabendo como funcionam essas coisas. Tem estudos que mostram como funcionam os algoritmos. Coisa séria. Tem que ir entendendo, pesquisado, sabendo. Não ir descobrindo na hora. Vamos ver como faz, gente. Aí chega a ser ridículo, sério. Essa parte da conta dele eu sempre. Eu tendo vontade de morrer, vergonha ali. Gente, foi ridículo. Karina, eu vi aquilo e eu fiquei sem acreditar. Eu falei, não, não é possível que isso é sério. Não é possível. A Virgínia fica se fazendo de burrinha e a outra mulher fica que nem uma Palerma igual. Pois é, pois é. Mas os idiotas somos nós, né? Acompanhando isso tudo. É, o nome de pessoas é enorme. Luciano Huck também é um. Aí tem. E aí, eu quero falar disso aqui também, ó. Do Felca. Vocês estão acompanhando os vídeos que o Felca tem feito a respeito? Felca detona Virgínia e revela como influenciadores ganham dinheiro com bets. Criador de conteúdo Felca revela como funcionam os contratos de publicidade em casas de aposta e os lucros que os influenciadores obtêm. O Felca tem feito vídeos a respeito, ele tem sido uma voz muito forte contra as bets. Ele fala que ele, enfim, que foram oferecido milhões em contrato para ele e ele negou. Ele fala que essa questão da cláusula das perdas, todo contrato tem, né? Então, gente, até porque, de verdade, assim, a gente fica muito nessa coisa de, meu Deus, eles ganham porcentagem pela perda dos jogadores, mas, gente,
qualquer contrato que você assine, você está ganhando na perda, porque esse é o negócio das bets. Eles só têm esse tanto de dinheiro que eles têm porque tem um monte de gente perdendo dinheiro lá. Porque se todo mundo que jogasse R$ 100 ganhasse 200, eles não tinham R$ 1. Então, se eles têm milhões de reais, bilhões, para fazer contratos milionários com vários criadores e ainda continuar tendo muito dinheiro, é porque as pessoas estão perdendo dinheiro lá. É bem simples de entender, né? Então, essa cláusula aí é uma cláusula, enfim, comum em todos os contratos, segundo o Felca, e ele tem falado bastante contra os jogos de azar online, né? Ele tem batido bastante nessa tecla. E aí tem um ponto que tem me incomodado. Tem um ponto que tem me incomodado nos discursos do Felca, que é eu tenho sentido que o discurso dele tem ido para um lugar muito moral. Em que sentido? No sentido de falar assim, porque quem faz essas propagandas são pessoas que já têm dinheiro, são pessoas gananciosas, são pessoas que não precisam fazer essas propagandas. Então, se elas fazem essas propagandas, é porque elas não ligam para ninguém e elas são gananciosas. E aí, eu nem discordo dele nesse sentido. Mas, quando a gente fica batendo nessa tecla, a gente não avança para o problema real. Porque se a gente ficar apelando para a consciência das pessoas que divulgam esses jogos, primeiro que a gente vai perder, porque a gente vê que Virgínia e companhia não estão nem aí, para eles dane-se. Se é sobre, cara, olhe para a sua consciência e veja se você está bem com o que você está fazendo. Muitos deles vão falar, eu estou ótimo com o que eu estou fazendo, então dane-se, né? A gente não resolve o problema, a gente não resolve a questão, a gente não fala de que a gente tem que falar, que também são os donos dessas casas de aposta. A gente fica só rolando nessa questão moral de essas pessoas são ruins, essas pessoas não ligam para ninguém, e a gente já sabe disso, as pessoas não ligam para ninguém mesmo, elas só ligam para elas mesmas. E aí a gente ainda cai num lugar que a gente ainda dá uma saída para essas casas de aposta, que é começar a procurar criadores menores que não têm tanta grana. Porque, gente, eu vou contar para vocês que essa semana eu recebi uma proposta de casa de aposta que é uma casa de aposta que existe mesmo. Eu achei que não, eu até falei com meu marido, falei, nossa, eu recebi esse e-mail aqui, eu acho que essa casa nem existe. Ele foi procurar e falou, não, essa casa de aposta existe de verdade. Então era um e-mail realmente de publicidade para bet, assim. E aí se a gente começa nessa questão moral de vocês vocês não precisam do dinheiro, vocês estão sendo só gananciosos e não sei o que, a gente vai para a individualização do problema, aí eles vão pela tangente e vão atrás de pessoas como eu, que precisam sim do dinheiro, gente. Eu vou falar para vocês, eu me lasco para criar conteúdo aqui para a internet. Assim, de um ano eu consegui sobreviver bem, porque eu tenho outros projetos, e um ano como esse ano, por exemplo, de 2025, eu tá ferrada. Porque não aparecem publicidades boas, decentes, que eu possa aceitar. A monetização nas redes sociais é dificílima, assim, sabe? Aqui no YouTube, por exemplo, eu só tenho monetização a cada 3 meses, mais ou menos. Então, eu sou uma pessoa que precisaria do dinheiro, sabe? Então, e o que eu estou dizendo com isso? Se a gente fica batendo nessa tecla de só faz publicidade quem não precisa do dinheiro, eles vão atrás, gente, de quem precisa, de criadores que precisam. E eles já vão, na verdade, atrás. E aí o problema eles difundem para todo lado, para todos os lados, e aí deixam essas publicidades extremamente massificadas, e aí chegam cada vez mais pessoas. E o problema
a gente não sabe como está a vida das pessoas quando essa propaganda chegar até elas. Porque, sim, o público da Virgínia, quem assiste essas pessoas, Virgínia, Rico, não sei o quê, a gente precisa pensar nessas pessoas. Mas a gente precisa pensar nas pessoas que me assistem também, nas pessoas que assistem outros criadores menores. Porque se a gente cai nessa tecla, então quem é criador menor e não tá rico, aí beleza ser assediado por Beth? Vocês entendem que o problema ele é mais profundo do que esse? Ele é mais profundo do que a consciência da Virgínia e ele é mais profundo do que estão aceitando os criadores que não precisam de dinheiro? Porque mesmo os criadores que precisam de dinheiro, como eu, se eu aceito, é danoso, gente. Porque se tem uma pessoa que me segue, que acredita no que eu falo, que acredita na minha credibilidade, e eu tô, de repente, divulgando o bet porque eu preciso do dinheiro, e cai nisso, e vai lá, coloca o dinheiro dela e perde o dinheiro dela, isso continua sendo um problema. Não é porque eu precisava do. Voltei. Não é porque eu precisava do dinheiro como criadora de conteúdo que isso é menos problemático. E aí, se a gente fica só nesse discurso moral de vocês não precisavam do dinheiro, pipipipopopó, essa galera tá prontinha para sair pela tangente. Então vamos atrás de criadores médios, de uma galera que precisa do dinheiro, até porque, gente, 99% da internet precisa de grana. 99% da internet não é a Virgínia. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? A gente tem que falar para além da individualização e da questão moral. E eu não tô aqui para defender Virgínia, nem Rico, nem ninguém. Acho essa galera podre, mesmo. Mas se a gente quer falar sobre resolução desse problema, que é um problema de saúde pública já no Brasil, sabe? Que é uma questão pandêmica essa questão das bets, porque eles encontraram um país sem regulamentação nenhuma, pobre, com pessoas querendo mudar de vida, precisando de dinheiro rápido e com o celular na mão. Um paraíso para essas bets. Um paraíso para eles. Se a gente quer resolver esse problema, não vai adiantar falar só da questão individual do fulaninho que aceitou e não tem consciência. Porque aí a gente cai, sabe no quê? No Felipe Neto. Felipe Neto ficou quase um ano divulgando Blaze. Um ano. Quase. Sei lá, 11, 10, 11 meses. E a galera falando para ele, Felipe, olha para isso que você está divulgando. E ele, não, mas eu falo para as pessoas que é para elas apostarem com responsabilidade, que não sei o que, pipipopopó. E todo mundo falando, Felipe, mas não adianta falar. Quem está em fragilidade vai colocar uma graninha querendo um retorno rápido e vai acreditar nisso. Aí ele ficou quase um ano, ganhou uma bolada, ganhou milhões com certeza. Agora ele vem a público para dizer que um dos maiores erros da minha vida. Uma coisa que todo mundo alertava ele há muito tempo. Mas depois que o contrato acabou, é fácil dizer. É fácil dizer que eu me arrependo. Sabe? Então, se a gente ficar nessa questão moral, a gente não vai resolver o problema. E essa é a minha questão. Assim, sabe? A gente tem que ir para além do influenciador. A gente tem que falar com quem manda, com quem é dono dessas bets. E mais do que isso, tem que proibir essa parada, gente. Esse é o meu ponto de vista. Não dá mais. Ah, mas todo mundo faz aposta. Você quer... Beleza, então faz aposta na Caixa Econômica Federal, mas aposta no celular, da maneira que é feita, com a publicidade massificada que é feita, não dá, gente. Não dá. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui.
Mas assim, os donos deviam estar lá convocados. Esse povo é enxugar gelo. Pois é, acho que devia proibir logo isso. Eu que nunca joguei sabia mais que os senadores. Pois é de um descaso, sabe? Que eu tenho visto assim. Se continuar assim, a própria Beth vai aproveitar a CPI para hypar. Não duvido nada, Donai. Sério mesmo. Do jeito que tá, o bebê reborn custa caro, né? Mas custa. É caro. E quanto mais artesanal, né? Mais caro fica. A imagem tá melhor mesmo, Mari. Obrigada, Nilza. Obrigada. Alguém percebeu. Se quisessem fazer algo a respeito, eles fechavam todos os sites. É o que eu acho que tem que rolar. Eu acho que só proibir as publicidades não é o suficiente. Eu acho que não tem que ter aposta online no Brasil, gente. Não tem que ter. Não tem que ter. Esse país é um paraíso para essas bets. Não, não tem como. E o pior é que a grande maioria dos que fazem não precisa da grana, que torna ainda pior. Tem muita gente que precisa. E aí? Apostar com responsabilidade significa não apostar. É isso. E aí eu tava vendo um vídeo, não sei se vocês viram, eu vi no TikTok, o vídeo de uma moça que ela tava falando que ela tava juntando dinheiro para o casamento dela e ela assistia o Desce a Letra Show. E lá atrás, assim, o Desce a Letra fazia propaganda de uma bet que como todas as outras, tem a coisa da aposta esportiva, mas também dentro dele tem várias outras coisas de aposta lá. Tem a aposta esportiva e tem as outras. E aí tinha a coisa do aposta esportiva. Se você colocar, sei lá, R$ 10 e você apostar e você der um palpite certo, dependendo de quanto seu palpite estiver valendo, você pode de R$ 10 pegar R$ 500, sabe uma coisa assim? E aí eles te dão uma previsão de, ó, esse seu palpite aqui, você coloca, por exemplo, um jogo Corinthians e Palmeiras. Você coloca que vai dar empate, 0-0. E aí só você está dizendo que vai dar 0-0. Então, a sua aposta vale muito, porque ela é uma aposta rara, digamos assim. Se você acertar, é, você ganha 5 vezes o que você colocar, porque é uma aposta que está valendo muito. Aí você pensa, caraca, então se eu colocar R$ 500, eu vou sair com 5 vezes mais. E se eu colocar R$ 1.000? Então, eu vou sair com R$ 5.000? Eu vou colocar o máximo que eu puder. E aí, o que acontece? Você perde. E foi o que aconteceu com ela. Ela colocou, ela estava juntando dinheiro para o casamento dela e ela pegou R$ 2.000 da grana que ela estava juntando e colocou nisso e ela perdeu. E ela falou: eu fiquei com R$ 2.000 a menos para o meu casamento. E aí ela falou uma coisa que muitas vezes a galera, quando tem esse discurso aposta quem quer, aposta com responsabilidade, não entende, que vai apostar quem está desesperado por algum motivo. E ela ainda fala, pode ser um motivo fútil para quem está de fora, mas para a pessoa não é, pode ser um motivo grave, ou pode ser um motivo muito grave, enfim, diferentes motivos, mas a pessoa, dentro da realidade dela, ela está desesperada. No caso dessa moça, por exemplo, era o casamento. No caso de outra pessoa, pode ser, cara, eu tenho só o dinheiro do gás, mas se eu apostar e eu dobrar esse dinheiro, eu vou ter o dinheiro do gás e da luz. Sabe, eu posso colocar aqui, dobrar o dinheiro. Sabe? Então, essa coisa de aposte com responsabilidade, não adianta falar. Porque não é quem tá com dinheiro sobrando que vai apostar.
E o Tigrinho, a Blaze, a não sei o quê, eles sabem disso. E para eles tanto faz, o que importa é o dinheiro. O que importa é os R$ 20, os 30, os 50, os 100. De onde vem esse dinheiro? Se é o único R$ 100 da pessoa, ou se a pessoa tem mais R$ 5.000, para eles não faz diferença. O que faz diferença é o dinheiro tá lá no jogo. Então, essa parada de aposta com responsabilidade, a pessoa tá falando, não é para a audiência, é para si mesma, é para se convencer de que ela não está fazendo algo tão ruim assim. Mas os dados já provaram que não é mais uma questão de consciência. Os dados já provaram que não adianta falar aposte com responsabilidade. Que não é assim que as coisas funcionam. Aí fica fácil, né, Felipe Neto, né, Cauã Raymond? Felipe Neto, Cauã Raymond, da própria Vitube, um monte de gente que ganhou muito dinheiro. Agora, então não vou fazer mais não. Agora eu entendi. Ai. Também já ouvi falar que quando você ganha, eles te impedem de sacar. Sim, muitas dificultam o saque, né? Eu vi um moço falando uma coisa que eu vi num comentário, né? Eu falei, cara, faz todo sentido, porque ele falava assim: é, assim que você coloca o dinheiro, o seu dinheiro lá na plataforma, você já perdeu o seu dinheiro. O resto é ilusão, o resto é pixel, é negócio girando para falar que você ganhou, que você perdeu. Mas a verdade é que o seu dinheiro não é mais seu, você colocou lá. E é isso. É isso. Vizinho chegou falando que perdeu R$ 300 e a energia vencendo. Gente, é isso. E aí tem uma coisa que a gente fica nessa de, meu Deus, como as pessoas fazem isso. Gente, tá mais próximo da gente do que a gente imagina. Até chegar a nossa vez, inclusive, se continuar tudo como tá. Eu vou falar para vocês de um caso. Teve uma época que eu tava com o meu cabelo caindo muito. Depois eu descobri que era excesso de vitamina A pelos shampoos que eu estava usando, que eram shampoos de crescer cabelo e tal. Eu estava usando um shampoo alternado do outro, mas os dois prometiam esse crescimento de cabelo. E aí, como eu estava usando eles alternado, acabou que deu uma como se fosse um acúmulo de vitamina A e fez o cabelo cair. Diz que isso é até bastante comum, o acúmulo de vitamina A fazer o cabelo cair. E eu não sabia disso na época. Gente, deu puxar assim e cair cabelo da minha mão. Quem tá aqui há muitos anos, lá do início do canal, vai lembrar disso. E aí, teve uma época que eu fiquei com isso aqui, ó, cheio de falhado, assim, eu não tinha mais cabelo aqui. E eu sou muito cabeluda, né? Então eu tenho muito cabelo. Então, foi uma época que eu fiquei desesperada. E, gente, sem brincadeira, todos os programas que eu assistia, colocava na TV aberta e tava lá, sabe essa coisa de cogumelo do sol, não sei o quê, não sei o que lá de crescer cabelo, coisas que passavam por mim e eu não dava a mínima. De repente, naquela situação, eu parei e fiquei pensando: meu Deus, será que eu compro essa cápsula de crescer cabelo? Por quê? Porque eu estava desesperada com aquela situação. Vocês entendem? Enquanto eu não estava desesperada, enquanto a minha vida estava normal, tudo certo. Vida que segue, sabe? Quando eu me vi numa situação que eu nunca tinha estado antes, uma coisa que passava por mim desapercebida, de repente começou a fazer sentido. Eu comecei, meu Deus, será que eu compro? Esses negócios, gente, que é puro golpe, sabe? Que passa de tarde na televisão. Mas eu tava numa situação desesperada. Eu não comprei nada, ainda bem, fui na dermatologista, descobri o que era, tratei e tal. Mas assim,
Isso me deu uma lição que é isso, gente. A gente se acha muito forte, muito diferente dos outros. Isso não me atinge até o momento que você está numa situação que você nunca teve antes. E aí você vai entender o que é o desespero, sabe? E aí, nesse capitalismo que a gente vive, cada vez mais prensando a vida do trabalhador. A gente tem cada vez mais dificuldade de acesso ao dinheiro e o dinheiro vale cada vez menos. A gente está cada vez mais prensado. Cada vez mais o desespero é normal. Desespero por trabalho, por dinheiro, por fazer o dinheiro render. Aí vem essas plataformas dizendo, você pode colocar R$10 e sair com R$500. E aí, numa situação que você não está em desespero, você fala, eu acreditar nisso? Eu acreditar nisso? Pelo amor de Deus, né? Mas e quando você só tem R$100, você está numa situação desesperada? Você fala, cara, isso aqui não vai dar para nada. Como eu faço para ter dinheiro? Como eu faço para multiplicar isso? E aí vem alguém que você confia na internet dizendo, tem um jeito de você multiplicar isso sim. É só colocar aqui. Sabe? Porteiro do meu prédio, onde a minha irmã mora, comemorando que ganhou 1.000 no Tigrinho, depois de perder quase 100 mil e está ameaçado de ser preso por não pagar a pensão do filho. Pois é, tem mais essa questão de quem joga, que é dizer, eu ganho muito mais do que eu perco. Vocês já viram uma galera dizer isso? Eu vi uma moça nos comentários também falando, não, meu irmão joga, mas ele ganha muito mais do que ele perde, mas eu tô sempre de olho e tal. Gente, se vocês ouvem alguém que vocês gostam falando isso, fica ligado. Se você ouve alguém falando, não, é que eu ganho mais do que eu perco, fica ligado, porque isso é mentira. E aí a questão é, a pessoa tá mentindo para você ou ela tá mentindo para ela mesma? E eu de verdade não sei qual é o pior. Porque se ela está mentindo para ela mesma, ela continua achando que ela está na vantagem. E se ela continua achando que ela está na vantagem, ela vai continuar jogando e perdendo o dinheiro dela. E aí cai nessa situação aqui, ó. Ganhei R$1.000, eu ganho muito mais do que eu perco. Filho, você perdeu R$100.000. Como que você ganha mais do que você perde? Como que eles pagariam milhões para uma Virgínia da vida se todo mundo mais ganhasse do que perdesse? Né? Hipervitaminose, exatamente, Gislaine, foi o que rolou comigo. Eu não sabia nem que isso existia, eu só fui entender quando de fato rolou, né? O desespero faz com que fiquemos irracionais. Exatamente, exatamente. A gente só quer solucionar aquilo que está pressionando a gente naquele momento. E aí, se alguém aparece com isso aqui é a solução, você vai pensar, será que é a solução? É complicadíssimo. Mas eu compreendo essas pessoas, porque com certeza se eu não tivesse acesso a criadores conscientes como você, já estaria jogando para ter uma renda extra. Obrigada, Donai, pela confiança. E a questão é que quanto mais a gente deixa as coisas como estão, mais gente vai sendo tragada para isso, porque vai ficando normalizado, gente. Você olha para o lado, fulano está fazendo, ciclano está fazendo. Por que eu não vou fazer? Eu, como criador, não vou fazer? Eu estou precisando da grana e vem todo aquele papo, né? E aí, de repente, você que não segue a Virgínia
está seguindo alguma outra pessoa que vai também fazer propaganda. Sabe? Então, por isso que essa CPI tem me incomodado, por isso porque a maneira como essa discussão tem sido conduzida tem me incomodado bastante. Porque ela não leva a uma solução de fato, que é falar, não tem como. Proíbe isso. Proíbe. É disso que a gente tem que falar. Não tem como continuar do jeito que está. Independente da consciência do criador que divulga, independente se a pessoa tem milhões ou não. Não tem como continuar como está. Como você disse, apelar para o argumento moralista não funciona. E parece que apelar para a lógica com quem aposta não funciona também. É desesperador. Nath. É isso. É isso. A gente tem que encarar como um problema de saúde pública e, no meu modo de ver, é proibir, é falar. Não tem como mais. É proibir casa de aposta online no Brasil. E eu duvido que isso vá acontecer, né? Porque a gente tem patrocínios de programas de televisão, a gente tem praticamente todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro são patrocinados por Bet. Isso quando o time não tem sua própria Bet, tipo o Flabet, o Flamengo tem a sua própria agora, né? Canal de televisão tem sua Bet própria, a Band tem a sua Bet própria, né? Então, assim, gente, é difícil, assim. Mas o meu ponto é proibição. Eu não vejo outra maneira.